Well, that long train's a running. Coming around. Então, pessoas, precisamos discutir com extrema urgência sobre a perda progressiva de confiança no jornalismo brasileiro, como um dos braços, inclusive, dessa catástrofe da polarização política, do movimento de pós-verdade e, claro, da reconstrução da verdade dos fatos para os olhos dos leigos como nós, que temos acesso só a uma versão mastigada e reinterpretada para nós da realidade, né? Eu estava adiando essa discussão, até porque o fenômeno ainda é muito vivo e não há ainda tantas observações claras e bem fundamentadas a respeito dessa realidade monstruosa que nós estamos experimentando. Até porque a mudança é muito, mas muito recente. Nós saímos de um cenário dos anos 90, dos anos 2000, quando a palavra do Jornal Nacional era tida como a versão mais confiável, mais verossímil da realidade, para um cenário contemporâneo em que nenhuma palavra oriunda das grandes mídias ou desse oligopólio midiático que compõe o Brasil seja digna de crédito suficiente para nós nos engajarmos ou para nós guiarmos o nosso olhar sobre a realidade. Hoje, tudo é questionável e jornalismo perdeu força, mas perdeu feio, perdeu rude. Vamos voltar para cá, infelizmente. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. E nós precisamos entender por que essa perda acontece assim. E se essa perda é para nós um ganho, já que nós questionamos as dinâmicas de manipulação do jornalismo, ou se nós estamos perdendo no que diz respeito à informação e, claro, a leituras mais sensatas, mais críticas e mais diversificadas sobre a realidade. Essa discussão, inclusive, já tinha sido, de certa forma, construída dentro de uma outra aula sobre mídia de tragédias, em que eu analisei a forma como a produção midiática se aproveita dos colapsos, né, para ganhar visibilidade, para ganhar audiência e confiança do público. Se você, inclusive, quiser dar uma olhada nesse processo, eu acredito que possa ser extremamente útil para você, certo? Mas aqui nós temos um subproduto do fenômeno pós-verdade com o qual nós precisamos lidar. Acredito que seja desnecessário, nesse momento, remontar as origens do jornalismo, a formação do jornalismo de Assis Chateaubriand no princípio do século XX. Isso agrega pouco para a nossa discussão aqui. Talvez agregue mais começar a contextualizar a crise mesmo sobre a qual nós estamos convivendo e que nós estamos colaborando para ser aprofundada. Acredito que a primeira concepção que nós precisamos ter clara a respeito do próprio jornalismo e da própria formação de mídia é, para início de conversa, nós estamos lidando com um produto de comunicação de massa. Ou seja, nós estamos lidando com um produto cujo foco é alcançar o máximo possível de pessoas. E para alcançar e fidelizar o máximo possível de pessoas, nós precisamos, bem ou mal, de um processo de manipulação. Afinal de contas, nós precisamos levar a audiência para que ela adira às ideias que estão sendo expostas. Olha aqui, estou mostrando a informação, eu tenho credibilidade bastante para mostrá-la, eu trago o melhor retrato da realidade. Então, nisso há um processo de
a automação, ou seja, de permitir que as pessoas não pensem por si sós e comecem a pensar através dos olhos da mídia. Sou eu que estou dizendo isso? Não, quem diz isso é Adorno, é Horkheimer, dentro da escola de Frankfurt. Porque a escola de Frankfurt, entre outras preocupações, também se ateve às análises a respeito dos processos de mídia. Então são as mesmas referências, os mesmos nomes que você já está acostumado a usar para falar de indústria cultural, é o que nós falamos também a respeito de mídia. Então é um processo de manipulação, é um processo de automação, e se você quiser usar o termo como alienação também, pode ser útil. Nesses tempos em que nós estamos, eu posso chegar a dizer que nós começamos a reconhecer que as mídias produzem isso? Talvez. Talvez aqui seja a gênese da derrocada da confiança máxima no jornalismo, nas produções midiáticas. Nós começamos a observar que jornalismo nada mais era do que uma grande caverna de Platão, e que eram essas oligarquias midiáticas, as 11 grandes famílias na formação midiática brasileira, é que movia as marionetes, projetando as imagens ao fundo da caverna. Ou seja, nós estávamos sendo conduzidos por uma formação de massa que nos nivelava em termos de acesso à informação e nos colocava todos acorrentados de costas para a realidade, tendo acesso só a essas projeções no fundo. Então, de fato, esse processo de manipulação, automação, alienação é muito similar à alegoria da caverna de Platão. Se você tiver conseguido perceber a construção metafórica aqui, né? É como se de fato nós estivéssemos sob o jugo dessas produções, e eles nos conduziam o nosso olhar para aceitar isso aqui, para não aceitar aquilo ali, para entender a realidade conforme a construção e o contorno que eles dessem a essas sombras. Sempre foi assim e, na verdade, continua sendo, porque, querendo ou não, o nosso arcabouço moral, o nosso arcabouço ontológico, a concepção que nós temos de realidade, ainda, em muita medida, é formada por essa construção de mídia. Mas eu tenho a sensação de que nós começamos a perceber isso, sabe? Perceber esse processo de manipulação. Porque nós entramos numa era, no século XXI, de transparência muito grande. É uma estrutura de sociedade da transparência, como o Han Byung-chul comenta. Inclusive, o Han Byung-chul tem uma obra inteira para falar sobre a transparência na era contemporânea, né? Então vamos lá, deixa eu tentar escrever o nome desse sujeito. Han Byung-chul. Eu estou olhando, não estou colando na capa do livro, hein? Han Byung-chul. Trabalho para escrever o nome dessa criatura. É um sul-coreano extraordinário nas análises e na leitura de realidade que ele faz, e difícil mesmo é só o nome, porque as análises dele são bastante palatáveis, fáceis de entender. E nós entramos, de fato, numa organização de sociedade que nos traz os andaimes do processo, os andaimes de construção da informação.
Nós não temos mais ocultadas as linhas que manipulam as marionetes e nos conduzem um olhar aqui e acolá. Nós conseguimos enxergar um pouco mais. Não é totalmente. Nós não somos criaturas tão profundamente críticas assim, mas nós enxergamos um pouco mais. Isso é inevitável, que o século XXI seja marcado por essa sociedade da transparência. Na verdade, é uma evolução começada no século XX, com a terceira revolução industrial, tida como técnico-científico informacional, porque ela já traz uma bagagem de informação que ultrapassa esse processo de construção de massa. A velocidade de produção de conteúdo e de informação é muito maior do que as mídias conseguem processar. Então significa que sai um pouco do controle midiático ali pelo final do século XX e nós entramos no século XXI com a quarta revolução industrial e com uma celeridade e com um acesso muito maior à informação, um acesso muito maior aos fatos e a possibilidade de não ter acesso só a uma alegoria de caverna produzida por um oligopólio midiático, mas ter acesso a inúmeras leituras e projeções de realidade. Ora, se você entrar agora no seu Twitter, no seu Instagram ou em qualquer outra rede com a qual você tem acesso, você consegue encontrar as mais diversas versões, leituras e interpretações do mesmo fato. E você já consegue perceber um pouco mais quais daquelas versões tendem a ser mais alienantes, mais manipuladoras e quais daquelas versões são mais fiéis aos fatos. Você tem um comparativo. E a partir do momento que você tem esse comparativo, você consegue um circuito muito maior de transparência. E olha que nessa transparência eu nem estou falando sobre as denúncias a respeito das grandes mídias, que também acabaram, vamos dizer, corroendo a credibilidade da formação midiática. E sim, a gente sabe das inúmeras denúncias desses processos de manipulação. Inclusive, teóricos políticos sempre disseram que a transparência perfeita seria a ruína de qualquer processo político ou democrático. E a gente está percebendo isso, né? No momento em que a transparência é muito grande, as autoridades se perdem. É mais ou menos o que acontece aqui. Quanto à mídia, esses processos de comunicação de massa vão reduzindo a sua potência. Hoje, ao mesmo tempo que nós somos consumidores, nós também somos produtores de conteúdo. Então, nós participamos nas duas frentes. Você produz informação para ser divulgada, você consome informação o tempo todo. Então, nós substituímos as grandes mídias de massa que havia nessa formação do passado por massas de mídia, ou seja, inúmeras formações, inúmeras pessoas, influencers, que começam a produzir e a difundir a informação de acordo com a sua versão, a que considera mais fiel aos fatos ou a sua leitura da realidade. Então, é como se essas massas de mídia esporulassem a força dessas grandes conduções midiáticas e diminuíssem a força delas. O grande Leviatã foi dividido em várias cabecinhas de produção de conteúdo, ou que o próprio Byung Chul chama de enxame virtual, dessas inúmeras vozes que acabam proliferando conteúdo pela rede. Então, esse enxame virtual, zunindo por tudo quanto é direção na composição das informações, na difusão da notícia, faz com que a grande mídia perca cada vez mais força
que o jornalismo hegemônico dentro das grandes redes perca muito da sua credibilidade e nós passamos a não ter mais isso como referência. Então, talvez essa seja uma das primeiras explicações. Esse mecanismo que a Escola de Frankfurt estuda sobre a dinâmica de mídia passa a ser substituído por esse outro mecanismo que é mais esporulado e que não tem mais a velha credibilidade. Então, talvez, dentro dessa pequena leitura que eu fiz aqui, nós estejamos não necessariamente com uma crise de confiança, mas com uma reformulação do que é jornalismo e de como é produzir informação no século XXI. É saudável ter tantos núcleos? Bom, por um lado pode ser, porque afinal de contas nós temos acesso a outros olhares e a manipulação, como eu mencionei, pode ser menos possível. Por outro lado, eu tenho receio de quem tem voz. E se essas pessoas que têm voz hoje para falar e para difundir as suas ideias têm realmente capacidade para fazer isso? Esse é um outro ponto que pode fundamentar essa crise no jornalismo. É essa abertura maior de múltiplas vozes dentro do espaço virtual e na vivência de sociedade. É uma mudança abrupta na formação dessa sociedade? Nossa, é muito grande, principalmente na virada do século XX para o XXI, sabe? Porque até o século XX não eram todas as pessoas que se consideravam aptas para falar sobre alguma coisa. Não. Você precisaria ter uma bagagem ou uma formação crítica, uma experiência ou uma formação acadêmica para embasar um discurso. E a existência do jornal físico, da revista física, dos almanaques que compuseram a produção de mídia ou dos canais de TV, dos canais e das estações de rádio, filtravam quais vozes realmente podiam ganhar projeção, quais vozes não deveriam e, portanto, não eram vozes, mas audiência, né? Então, vamos dizer que até o século XX nós temos uma barreira bem espessa, bem determinada sobre quem é voz e quem é audiência. Quem deveria só realmente absorver conteúdo e não necessariamente produzi-lo. Então, aqui havia um filtro e esse filtro quase sempre era institucional. Então, das academias, como eu falei, dos jornais físicos, das revistas, das estações de rádio, dos canais de TV e tudo mais, delimitando quem fala e quem ouve, né? E essa voz que então poderia falar, aprovada por esses filtros institucionais, era credibilizada, ou seja, ela tinha o crédito dessas instituições, e se essas instituições eram socialmente aceitas como instituições sérias, é inevitável que essas vozes também tivessem autoridade frente ao público, né? Afinal de contas, foi a instituição fulana de tal que permitiu que o Joaquim das Couves falasse alguma coisa a público. Isso foi até o século XX. Até o final do século XX, essa fronteira ainda era muito clara, né? E alguém, para sair da audiência, para conseguir publicar num jornal, publicar numa revista, falar no rádio ou na TV, nossa, era um desafio muito grande, e era notório quem conseguia de fato colocar essa voz a público, porque se tornaria uma voz, nossa, muito respeitada, né? Entre os grandes veículos de comunicação. Bom, o século XX o século XXI muda brutalmente essa relação. Não tem mais essa barreira.
Essa barreira que antes era sólida e envolvia uma escalada e um trabalho muito grande, né, para transpor o espaço dessa voz credibilizada, hoje é uma parede miscível, osmótica, que permite um trânsito fluido com muita tranquilidade. Nós não dependemos mais das instituições socialmente aceitas, moralmente aceitas. Essas instituições, para nós, não têm qualquer valor. Nós vivemos o que não dá para deixar de citar, né? Uma crise de confiança nas instituições, como Zygmunt Bauman comenta. Essas antigas instituições não têm mais a velha importância. Ninguém liga, francamente, se alguém aprovou essa voz ou não, se a pessoa que está falando foi aprovada por uma universidade, por um canal de TV, uma estação de rádio, coisa parecida. Ninguém liga. Nós importamos com o que a pessoa diz, não com quem a pessoa é. Pouco importa quem a pessoa é. Nós pegamos a informação. Então, hoje, qualquer voz é voz. Toda audiência também é voz. É o que eu falava agora há pouco sobre as massas de mídia. E se aqui toda voz é voz, e ela não precisa ser credibilizada, porque qualquer um pode falar qualquer coisa, significa que o jornalista, aquele que se preparou, que faz leituras mais profissionais da realidade, que filtra aquilo que talvez fosse mais útil para nós, é colocado praticamente em pé de igualdade com qualquer indivíduo de qualquer formação. Então, o jornalista hoje tem praticamente o mesmo valor de um cidadão leigo em qualquer assunto. E esse cidadão leigo, portador de uma conta no Twitter, de um blog, as pessoas ainda fazem blog? Acho que fazem, né? De uma conta no Instagram, no Facebook, num fórum virtual, no Reddit da vida ou em qualquer outro lugar, passa a ter o mesmo nível de projeção social do que um jornalista tinha no passado. Ele não precisa do aval de uma revista física, ele não precisa do aval de uma redação de jornal, ele não precisa de nenhum tipo de aprovação institucional, de liberação para poder falar. Todos têm voz e ao mesmo tempo ninguém tem voz, né? Porque quando todo mundo fala, ninguém escuta, não é assim? Então, esse processo que nós estamos vivendo hoje faz com que, inevitavelmente, a gente desequilibre a balança. O jornalista perde importância e o cidadão leigo ganha importância para esse nivelamento. Então, isso justifica, de novo, porque a formação jornalística nessa sociedade perde espaço, né? Dentro dessa crise de confiança, da derrubada das instituições e, claro, do que nós falávamos aqui há poucos dias, da formação cybercultural. A cybercultura, como Pierre Levy discute, cria muitos desses espaços, né? E na criação desses espaços de fala, né, dessa autorização para fala, não existe fronteira, não existe avaliar credibilidade. Todo mundo fala e o que para nós soar mais coerente está valendo. O pior de tudo é que nós não temos nem muita habilidade para avaliar isso, mas a gente acha que tem, né? Para saber quem tem juízo para falar ou não. Então, vira isso, como eu citei, que o Ramil Shor chama de enxame virtual. E para mim esse enxame virtual é semelhante a uma torre de Babel, num processo de comunicação em que ninguém se entende, usando línguas cada vez mais distintas e na produção, claro, que você vê aí de
polarização política, de discurso de ódio, de produção de violência e não de sensatez, né? Então, eu não estou dizendo que necessariamente uma pessoa que tenha um diploma de jornalista ou que esteja na redação de um jornal tenha capacidade para discutir esse ou aquele assunto. Não é isso que eu quero dizer. Não necessariamente as pessoas que estão lá são capazes disso. Mas eu ainda acredito que as pessoas precisem de formação para poder falar, né? É preciso que as pessoas tenham qualquer formação para que a voz delas seja mais valiosa do que o silêncio. Para que a leitura de realidade delas, de fato, colabore para o nosso crescimento enquanto sociedade, em vez de nos dividir mais e de criar mais abismos sociais, ou proliferação de violência, ou de desigualdades, ou de violências simbólicas. Então, bem perigoso esse processo, né? Bem perigoso. Então, aqui nós ficamos meio perdidos. E aí, toda vez que você vê as informações na rede, a gente não sabe exatamente se nós devemos confiar, se é saudável confiar. Nós não sabemos se a nossa forma de pensamento está pautada por essas construções mais sensatas, se a nossa visão realmente é clara dessas coisas, ou se nós estamos só no circuito da distorção, da pós-verdade, das fake news, né? É um processo ainda muito confuso para todos nós. A proliferação das vozes ainda é um grande problema. Como diz Humberto Eco, já citei algumas vezes, a internet se torna um grande portal para idiotas. E nesse grande desnudar da informação, nós não conseguimos ainda discernir muito bem quais dessas vozes são de idiotas e quais dessas vozes têm crédito suficiente para falar, né? Até porque aqui muitas das estratégias do jornalismo que você jura que foram deixadas para trás porque você não acompanha grandes jornalistas mais, elas continuam sendo usadas. Sabe quando certa figura política se elege dizendo que vai fazer uma nova política e continua usando as ferramentas velhas? Mais ou menos isso. Nós estamos fazendo uma nova mídia aberta, transparente, que usa as ferramentas das velhas mídias. Que é prova disso? Então, vamos falar de uma pseudo-renovação. E essa pseudo-renovação supostamente deixa o velho jornalismo para trás. Ok. Vamos pegar então estratégias desse velho jornalismo, ou do que nós denominamos jornalismo tradicional, né? Vamos dizer que é o tradicional e que nós que somos jovens estamos criando uma nova forma de nos comunicarmos, né? Porque a gente não gosta disso de Globo Eca, né? Globo lixo, não, a gente faz diferente. Primeira coisa que a gente faz diferente, né? Seleção de pautas. Ou seja, nós vimos o jornalismo tradicional ao longo da sua composição eleger quais pontos nós devemos olhar e quais pontos nós devemos ignorar. Ou seja, de dar foco numa coisa, ignorando todo o resto. É o velho jornalismo, sim, né? Que inclusive é uma das ferramentas fortes do processo de manipulação. Nos fazer focar como se fosse uma lupa sobre uma formiga, né? Até queimá-la. E nós ignoramos as outras coisas. Me diga uma coisa, as tretas que você acompanha no Twitter tem alguma diferença? De dar um foco absurdo em cima de uma situação, em vez de analisar o todo, a complexidade do todo? Mesma coisa, mesma estrutura, né? Mesma estrutura.
Outra questão que é do jornalismo tradicional, grande fluxo de informação, até porque vem muita notícia, muita coisa, muitas bases e baixa retenção, ou seja, você não absorve muita coisa, né? É muita informação, você acaba não digerindo. Isso aqui é discutido demais por Jean Baudrillard, né? Jean Baudrillard é que menciona que quanto mais informação, menor é o sentido que você é capaz de atribuir. Isso é coisa do velho jornalismo. Nos encher de pautas e de discussões e nos deixar na superfície, rasa. Até porque quanto menos instruídos nós formos, né, quanto menor o nível de instrução nós recebermos, menor também é a capacidade de ação, né? Gente burra não movimenta, ou pelo menos se movimenta, não consegue fazer grandes mudanças. Vocês viram algum tipo de mudança em relação a esse jornalismo tradicional? Mesma coisa que a gente faz até hoje, muita informação, baixíssima retenção. Nós vivemos uma polêmica por dia. Dessa uma polêmica por dia, a gente pega só a manchete. Da manchete, a gente já faz um estardalhaço, não coloca bases científicas, não analisa profundamente, não gera confrontação de ideias ou choque com outros pontos de vista ou com gente especializada que possa gerar uma visão mais clara sobre isso. A gente não absorve, a gente não age. Amanhã tem outra pauta, amanhã nova polêmica, e assim vai. E nenhum de nós consegue arredar o pé. A gente sabe falar mal, mas não arredar o pé. Não mudou muita coisa, né? Outra coisa que é do jornalismo tradicional, que eu não quero mais, o jogo de poder e interesse, né? Já que o jornalismo trabalha em favor do enriquecimento de algumas famílias, Pierre Bourdieu é que fala sobre essa matriz, né? De que o jornalismo ou as grandes mídias se compõem desse jogo com as classes hegemônicas. Francamente, influencers dentro das redes hoje estão trabalhando pelo bem da civilização, pelo bem da sociedade, pelo coletivo, ou ainda é um jogo de poder e interesse próprio, ou das instituições que eles representam, ou dos grupos que pagam para eles difundirem as informações? O que mudou? Então, nós estamos nessa brincadeira de que nós estamos inventando um novo mundo, porque nossa, é modernidade líquida, nós estamos recriando a realidade, que essa juventude é foda. Tá fazendo igual ao passado, mesma coisa. A linguagem é outra, o veículo é outro, não são estações de rádio, canais de TV, jornais físicos, revistas, mas a construção ideológica, a matriz da informação, a instalação para gerar as sombras no fundo da caverna é a mesma. Pautas seletas, baixa retenção, inanição e ainda a construção de poder e as jogadas políticas, como nós sempre vimos. Ou seja, nós ainda estamos naquele circuito, no velho circuito de uma mídia que constrói a sociedade e de uma sociedade que ainda bate palma e alimenta essas construções de mídia. É um sistema retroalimentar e que, justamente pela construção retroalimentar, é quase impossível de ser quebrada. Quer ver outra coisa do jornalismo tradicional que a gente não abriu mão? Do espetáculo. Então você está aí, né, jogando os seus jornalistas tradicionais no lixo, deixando de seguir as grandes páginas porque elas são manipuladoras, e você está seguindo outras pessoas nesse processo retroalimentativo, sustentando o mesmo modelo. A dinâmica do espetáculo, do drama, dos excessos,
né, como Guy Debord discute, de uma sociedade do espetáculo baseada no medo, no sensacionalismo, nos exageros. Uma coisa, mesma construção. Não existe um novo jornalismo. Nós não inventamos, não descobrimos um novo jeito de fazer. A gente está fazendo do mesmo jeito. Então, o descrédito vem muitas das vezes sob o argumento de uma renovação que ainda não veio. Esse sistema retroalimentar que eu citei já foi discutido por inúmeros teóricos, mas eu acho que o que ficou mais famoso por falar disso foi George Orwell. George Orwell cita isso aqui dentro de várias obras, e se eu não me engano, o 1984 dele, que é uma das obras mais famosas, é um dos que deixa essa construção mais clara, né, de como a mídia produz a sociedade e a sociedade alimenta e influencia essas construções de mídia num eterno jogo de dominação. Então, mudar as ferramentas não muda muita coisa, né? E muita gente, inclusive, veio dizer sobre teorias conspiratórias a respeito da velha mídia. Francamente, se você acha que a velha mídia trabalha mal, escape disso, crie outra coisa então. Não tente sair fazendo a mesma coisa. Não adianta, né, você jogar pedra nos corruptos do passado e continuar sendo corrupto, que é o que essa plataforma política faz. É mais ou menos esse processo de pseudo-renovação, né? Não adianta você criticar os jogos de interesse do passado e continuar articulando os jogos de interesse no presente, né? Espinhos à parte, né? O que nós podemos fazer com esse processo? Bom, nós precisamos de um olhar mais crítico e um pouco mais ponderado, porque nos falta muita habilidade de ponderação. O olhar quase sempre é maniqueísta, né? De dizer isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, e esse jornalista aqui é manipulador, esse outro aqui é a salvação do mundo, e nós vamos aderir às ideias dele. Não, nós precisamos ponderar até que ponto, né, o jogo de projeção é realmente manipulador, alienante. Nós precisamos ter um pouco mais de clareza sobre isso e, de fato, usar a transparência para cortar os fios dessas marionetes que nos controlam há tanto tempo. E até que ponto o nosso jogo de joga pedra no jornalista é só fruto da imensa polarização política da qual nós somos hoje os maiores criadores. E se você não viu aula sobre polarização política, eu te recomendo a ver. E evitar posturas extremistas diante de um discurso, muitas das vezes, não fundamentado, até porque nós estamos usando a mesma linguagem que nós condenamos, né? Então, aqui precisa haver uma discussão mais sensata e ponderada diante desses processos, para que nós consigamos, talvez, renovar realmente o jornalismo para atender aos interesses de uma sociedade mais transparente e que se propõe mais crítica e menos manipulada para os próximos anos. Pode ser possível? Pode ser possível, eu nunca vi acontecer, mas quem sabe, né, nós consigamos. Nós já vimos movimentos parecidos com esse, com o fim da União Soviética, né? A própria proposta da Glasnost tinha muito a ver com um entendimento mais claro sobre a realidade, sem os jogos de manipulação. Nós vimos isso acontecer com o fim da Guerra Fria. Talvez a gente consiga ver isso acontecer nessa invenção de sociedade que nós estamos, aos poucos, formatando, né? Isso precisa, urgentemente, compor os debates dentro das aulas de linguagens na escola e nos cursos superiores pelo país, não só dentro das faculdades de jornalismo, porque nós não devemos, em nenhum momento, colocar o jornalismo brasileiro como heróico, muito menos colocá-lo como o grande vilão. É uma formação de verdade que precisa ser revista. Há aulas de linguagens do
ensino fundamental ao ensino superior. Então, enquanto muitos dos professores ficam atentos a ensinar normas gramaticais, morfologia e sintaxe, precisam, na verdade, trabalhar com mais cuidado sobre a gestão da informação e a construção dela para a formação de sociedade, para a formação de conhecimento, para a nossa leitura política e social. Perfeitamente possível fazer. Eu trabalho com linguagens, por isso que eu estou dizendo que é possível fazer, para tornar essas aulas realmente mais significativas para a formação de sociedade. Acredito que vocês saibam já de quem que é esse conceitozinho aqui, né? Significativa. Ensinar para as pessoas aquilo que elas precisam de fato aprender para ganharem autonomia em sociedade, não é? Podem ser aulas sazonais, com uma frequência regular, a ponto de esclarecer essa formação junto à sociedade. Criticidade, né? Criticidade.